A paz do Senhor sobre você. Convidamos para você vir para a live abençoada e ser abençoado pela palavra e pelas canções de hoje. Boa noite. Amém, boa noite. Estamos chegando para adorar ao Senhor, ansiosos para a presença de todos aqui, para que possamos nessa noite adorar ao Senhor. Já tem gente entrando, hein? Tem. Olá, dona Gláucia, que hoje sofreu um pouquinho de dores. Como você está, querida? Conta pra gente. Estamos em oração e vamos orar hoje também por você. Eu também entrei, né? Bem-vindo. Então estamos aqui iniciando a live do dia 14, já aí meio de abril, uma semana importante para nós cristãos, para a humanidade, né? Sim. Nosso Rei Jesus dividiu a humanidade. E o nome dele é um nome poderoso no nascimento até a morte de cruz. Amém. E depois a ressurreição. Jesus nasceu, dividiu a humanidade. E a morte da cruz dividiu as nossas vidas, né? Amém. Mudou as nossas vidas. Amém. Trouxe de volta a nossa ligação com o Pai. Amém. Então estamos aí na semana chamada Semana da Páscoa. Então vamos falar muito de cruz, de Cristo, amém, de ressurreição. É isso. Simone chegando, a paz, Simone, sobre você. Vamos orar, maninha, vamos orar. Para que hoje você tenha um sono tranquilo. Estava lendo aqui o comentário. Então a gente vai orar nesse sentido. Para que você tenha um sono tranquilo, uma noite de paz, em nome de Jesus. Eliane entrando, Ednei entrando, coisa boa, o povo está chegando. Geisiane entrou. Geise, bem-vinda. Visitante. Bem-vinda, Geise. Que o Senhor possa se fazer presente nas nossas vidas. Boa noite, Ednei. Que o Senhor receba a nossa adoração. Que o Senhor olhe para o nosso coração, ouça o nosso clamor. Que o Senhor se manifeste através da sua palavra revelada e que possamos entender o que Ele quer tratar conosco nessa noite. E quando fecharmos essa live, saiamos desse ambiente de adoração muito certos de que o Senhor falou com a gente, não é? Ó, a Geise está cantando, visitante, seja bem-vindo. Pai, mãe, bênção, chegaram aí também. Quem puder, coloca o link lá no grupo do Comunhão, no nosso grupo de WhatsApp. Quem puder, coloca lá. E aí você vai já mandando um aviãozinho, marcando pessoas. Vamos juntar um povo adorador aqui. Vamos adorar o Senhor. Lembrando que estamos aqui ao vivo no Instagram. E amanhã essa live sobe no YouTube, para que você possa compartilhar o link e abençoar outras vidas. Mas agora, por hora, somos nós e o Senhor. E quem mais Ele quiser atrair para esse ambiente de adoração. O Espírito Santo seja bem-vindo entre nós. O Espírito Santo faça a sua obra nessa noite. Que o Espírito Santo tenha liberdade. Por mais que a gente tenha pensado no que cantar, em como conduzir, que essa live seja totalmente conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. Que como um vento sopra, que Ele possa soprar em nossos corações e a gente possa, em nome de Jesus, obedecê-lo. E ela sim cumprirá o propósito do Senhor sobre nós. Deus nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração. Vamos adorá-lo. Olhe para a cruz de Cristo. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cruz me chamou gentilmente.
nos faz ver que recebemos dele uma nova perspectiva. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz, Aleluia. eu fui reconciliado. Declare. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Aleluia. Que todos nessa noite sejam quebrantados, constrangidos, inflamados pelo amor de Jesus, Amém. o amor sacrificial, né? Amém. Semana Santa, semana de Páscoa. E a gente precisa dizer que a Páscoa não é ovo de chocolate, não é coelhinho. A Páscoa é Jesus. Amém. A Páscoa é o Cordeiro que não tinha pecado, que foi até a cruz, passou pelaquela via dolorosa, passou por xingamentos, por açoites, e ele fez tudo isso para que a gente estivesse aqui agora, adorando e louvando o seu nome. Amém. Ele rompeu ali o véu. Aleluia. Na hora da morte de Jesus na cruz, a Bíblia fala que o véu se rasgou de alto a baixo. E naquele momento nós voltamos a ter a ligação com o Pai que se havia perdido. E a cruz também não termina ali na história da cruz. A história da cruz termina com Jesus Cristo ressurreto. Aleluia. O sepulcro está vazio. Amém. Lá domingo que vem, né? Domingo que vem, Sim. que é o domingo de Páscoa, você pode gritar para o mundo: o sepulcro está vazio. Nossa E vitória. ele vive. Amém. Em nome do Senhor Jesus. A Amém. gente precisa lembrar sim que existe uma cruz. A gente precisa sempre, o nosso foco, o nosso alvo precisa ser olhando para a cruz. Amém, amém. Você pode declarar aí nos comentários: ele vive. E porque ele vive, nós vivemos também, viveremos eternamente com ele. Valnícia, boa noite. Chegou na hora dessa declaração importante. O mundo precisa reconhecer: Jesus não está mais naquela cruz. Não carregue um crucifixo com a imagem de Jesus ali. Jesus não está mais ali. A cruz é um símbolo muito forte do cristianismo, mas ela está vazia. Aleluia, isso mesmo, Valnícia. Ele vive, Ednê. Glórias a Deus. Passaremos sim pela dor da sexta-feira, pelo silêncio do sábado, e é muito importante revivermos isso. Não vamos tirar a força que a Páscoa traz, né, dessa mensagem. Vamos viver e sofrer
sofrer essa dor. A gente não pode se esquecer que naquela cruz ele era 100% homem. Isso aí, Glaucio, aleluia, ele vive. Geise, ele vive. Ali ele era 100% homem, 100% Deus. Então, doeu muito. E a gente precisa sentir essa dor também. Mas com a graça de Deus, o plano foi cumprido por completo. E no terceiro dia, o sepulcro também está vazio, porque ele ressuscitou, Eliane, ele vive para todo sempre, o nosso Salvador vive. Essa é a nossa bandeira, esse é o nosso lema, e precisamos gritar isso para que todos possam ouvir. E é por isso que a gente não adora um Deus que está morto, a gente não adora um Deus de uma história lá de trás, a gente adora Ele que está vivo e aqui agora, recebendo os nossos louvores cantados, falados, escritos. É tudo para Ele. Ele é digno de tudo. Glória a Deus. Cantamos? Eu ia cantar. Ó, o Espírito Santo. Vamos mudar para graças eu te dou, né? A gente está falando de cruz, de graça, né? Sim. A semana da Páscoa, ela é um mar para as nossas vidas. Na realidade, durante a Páscoa, Jesus fez uma nova aliança. Né? Amém, amém. A nova aliança. E você precisa ter essa nova aliança e dar graças ao Senhor. Amém. Graças pelo amor dele, né? A gente não merecia ter essa reconstrução, esse renovo. Mas Deus não desistiu de nós. Ai, obrigada, Senhor. Então, precisamos agradecer todos os dias, né? Amém. Eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou. Ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. É o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno
morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A cruz de Cristo nos impulsiona a louvá-lo e declarar que tudo foi por mim e por você. Os cravos nas suas mãos, a coroa de espinho, o seu lado cortado, os pregos nos seus pés, tudo por mim e por você. Quando ainda nem merecíamos, Ele nos amou com amor sacrificial. Ele se entregou. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. Como um cordeiro, como uma ovelha muda, diante dos seus tosquiadores, Ele se entregou por nós. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer para retribuir tão grande amor? Por mais que a gente fale, a gente nunca vai alcançar a altura, a profundidade desse amor. Entregue seu louvor, entregue sua vida a Ele em resposta a esse grande amor de Deus em enviar Jesus por nós. Oh, Senhor. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o seu santo nome, erguemos o teu santo nome em adoração, em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Declare a santidade dele. santo Ele está vestido de santidade. é o Senhor Ele é todo Deus santo. poderoso, Ele é digno do nosso louvor. digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Nós cantamos que o Jesus fez a religação nossa com o Pai, esse Pai que ainda governa,
O trono é do Senhor, como nós cantamos, e Ele é santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. E nós aqui, eu e Gisele, você aí, Valnísia, Simone, Gláucia, Enoque, Geise, fomos criados para a sua adoração. É para isso que o Senhor nos criou. Como eu gosto de falar, as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, amém. Eu sei que teve gente que entrou enquanto a gente estava nesse ambiente de adoração. Quero tentar voltar aqui nos comentários, porque o Davi, que é amigo da Valnísia, entrou. Davi Teles, você é muito bem-vindo. Deus abençoe você, fique à vontade aqui com a gente. Eu sei que entrou Mara, conseguiu entrar hoje, Mara, glória a Deus, seja bem-vinda, minha querida. Deixa eu ver se entrou mais alguém. A Rose é nossa vizinha, querida. Rose. Seja bem-vinda, Rose. Essa live acontece toda segunda-feira, às 21 horas, aqui no Instagram do Comunhão e Adoração, que é um grupo que a gente lidera de adoração, de louvor ao Senhor. A gente está presente aqui no Instagram, a gente tem um canal no YouTube, a gente tem uma página lá no TikTok, a gente tem um grupo no WhatsApp, enfim, a gente está aí à disposição para servir vocês nessa adoração e nessa caminhada com Cristo. Lembrando que nossas devocionais seguem firmes. Estamos quase chegando a quase um mês aí já de devocionais, que né? Maravilha, que projeto lindo. Gente, tem sido uma bênção, porque tem alcançado várias pessoas, Amém. estamos tendo retorno Amém. de pessoas que não são cristãs, que passaram a fazer as devocionais junto lindo, com o pessoal do gente. Comunhão. Isso é As lindo. devocionais estão de segunda a sexta e já me deram assim, não, mas estou fazendo todo dia. Muito E as bom. pessoas estão comentando palavras, né, contexto de dentro da devocional. Então isso é muito, muito prazeroso, porque nós estamos alcançando o objetivo do Senhor, não é nosso, né? Não. O objetivo do Projeto Senhor. do Senhor. E Ele tem nos capacitado e a gente tem orado para que essas lives alcancem muitas vidas. E a gente tem visto esse testemunho. Então, todos os dias, às 6:30 da manhã, sobe a nossa devocional aqui no Instagram, no YouTube, e depois ela entra no TikTok também. Então, você pode pegar aquele link e compartilhar, você pode assistir quantas vezes você quiser, voltar e experimentar cada palavra, né? Degustar cada palavra, todos os dias, de segunda a sexta. E no finalzinho do dia, sobe no nosso feed do Instagram uma frase para a gente relembrar aquilo que o Senhor falou com a gente lá cedinho de manhã. Então, faça parte desse movimento e a gente quer convidar você que está chegando hoje a estar junto com a gente. Glória a Deus por isso. Então, todo dia, 6:30 da manhã, de repente você ainda consegue acordar, fazer alguma coisinha, né? Antes de sair para trabalhar, de começar a trabalhar em casa. Isso. Se você quiser ver, já automaticamente 6:30, mas depois fica gravada lá. Sim. Então você consegue ver nas 3 redes sociais, no Isso. YouTube, no TikTok e no Instagram. E não é por falta de rede social que você vai deixar de fazer a sua devocional Com conosco. certeza. Estou subindo aqui porque chegou gente. Ó, Lani chegou, querida, bem-vinda. A Rose comentou aqui. Graziele chegou, Graziele Silva. Seja bem-vinda também. Que coisa boa. E a gente gosta disso, gosta dessa interação. Lucilene, lindona, que bom que você está aí de novo. A gente gosta mesmo de interagir com vocês, porque esse é o momento que a gente tem. Que o Senhor falar com você aí durante as canções, comenta aí. Alguma dúvida, comenta. Daqui a pouco a gente vai para o nosso momento de clamor. Vamos orar juntos com fé. E é isso. A Mara já está colocando o seu pedido de oração. Agora que eu lembrei, a Simone pediu o Pão da Vida. Ah, Simone, a canção é linda, mas eu não lembro da letra, né? A gente tem... Ele tomou sobre si as nossas transgressões. É pena assim, que eu não lembro da harmonia toda, né? Poxa. Mas é uma música linda. Ele tomou sobre si nossas dores. Ela é maravilhosa. Vamos preparar ela para a semana que vem? Vamos sim. Linda, né? Fala do sacrifício de Jesus, que ele é o nosso pão. Então você... Acho que a Gisele conseguiu aqui. Vamos tentar cantar um pedacinho aqui. Não sei se esse tom tá legal, Deixa tá? eu baixar um pouquinho o tom aqui. Ao vivo é assim mesmo, tá, gente?
A Graziele é sobrinha da Val, lá da Bahia. Gente, bem-vinda, Grazi. Já vou chamar de Grazi, tá? Já trabalhada aqui na intimidade. Enquanto o Márcio está procurando a cifra ali, a Mara já colocou seu pedido de oração por uma porta de trabalho para minha filha Gleisa e para a amiga Laudineia, como enfermeiras. A gente orou durante o finalzinho, né, o término da faculdade da Gleisa. Sustentamos ela em oração, nos alegramos quando ela se formou e agora vamos continuar presentes na vida da Gleisa, pedindo ao Senhor que abra uma porta dentro da área que ela se formou. Então ore com fé, peça ao Senhor. E você que está chegando hoje aqui, a gente tem tantos testemunhos para a glória do Senhor, de pedidos, clamores, orações que foram respondidas pelo nosso Deus. Deus é tão bom. E a gente vai clamar para que a Gleisa encontre, ela e sua amiga, o lugar certo onde o Senhor vai abrir essa porta para elas. E elas vão ser realizadas na área que o Senhor deu condições de elas se formarem. Que seja assim, em nome de Jesus. E já a gente vai para o nosso momento de clamor. Você pode fazer como a Mara, começar a colocar seus pedidos de oração. Alguém vai estar aí anotando para a gente estar orando ao longo da semana. E os que a gente conseguir ver aqui, a gente vai falar ao vivo, para que possamos orar juntos. Será que a gente consegue? Vamos sentar a cantar? Simone, essa canção é linda. E ela cristocêntrica, né? E fala totalmente do sacrifício de Jesus. O corpo de Jesus foi dilacerado, né? Mas ele fez isso por nós em melhor contexto que não tem para cantar essa canção na semana de Páscoa, né? Isso é verdade. Vamos tentar cantar ela aqui. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Isso é lindo. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Amém. Cantamos aí um pedaço, né? Essa canção linda, 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 linda. E nos remete aí à cruz, né? E Gisele já está aqui se debulhando em lágrimas. Deu ruim, né? aqui. Essa canção é muito linda. Muito linda. E o Cláudio Clara, que foi um ícone aí da música cristã, já está com os braços do Pai, mas deixou esse legado aí, essa canção que nos remete aí
novamente ao sacrifício do Senhor na cruz. Ele se fez homem, dá vontade até de parar já, né? A mensagem já foi entregue, né? Jesus, meu querido, se fez homem e a Bíblia fala que precisava de um cordeiro imaculado, né? Sem qualquer pecado, e a partir daí ele recebeu todos os nossos pecados. A cruz era para mim, para Márcia, para Gisele, para todos. Só que Jesus, pelo amor imenso do Senhor, Deus, nosso Pai, veio à terra, recebeu todos esses pecados e cravou na cruz do Calvário. E ali foi derramado um sangue, né? O sangue do Senhor Jesus Cristo que limpou, né? Amém. Eu gosto muito da ministração do cantor Fernandinho, que fala que existia uma dívida, né? Existia uma dívida minha, sua, o nosso destino era o inferno. E através do Senhor Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário, essa cédula, essa dívida, né? Essa nota promissória foi rasgada. Aleluia! E a partir daí você volta a ter o céu como foco, como estadia, né? Como presente do Senhor. Então, assim, cantar isso é realmente muito emocionante. É muito forte. E essa última frase, né? A gente vem falando de tudo, pão da vida, luz do mundo, água que jorra do trono. E no final, a única coisa é Jesus recebe a adoração. Então, que a gente hoje tem o nosso coração prostrado em adoração a Ele por tudo isso que o Márcio falou. Ele se esvaziou por amor a nós, de toda a sua glória. Deus se fez gente e habitou entre nós. E a gente só quer adorá-lo. Na verdade, Ele nos criou para adorá-lo. E a gente coloca tantos empecilhos no meio, tantas coisas que nos afastam dEle. Ele só quer a nossa adoração, Ele só quer a nossa rendição, Ele só quer a nossa entrega. Então que essa semana, e que isso não pare nessa semana, porque a gente também tem muito disso, né? A gente vai pelo calendário litúrgico vivendo as realidades das datas, e depois que passa o domingo parece que todo sofrer vai embora e a gente vive a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Que todos os dias a gente seja lembrado de quem é Jesus e o que Ele fez. O próprio Deus se fez carne, se fez gente, habitou nesse mundo tão terrível, com propósito de salvação. Aceite essa salvação, aceite esse presente, aceite esse sacrifício. Que o Espírito Santo esteja compungindo seu coração aí a aceitar esse sacrifício. Se renda, se vier lágrimas nos seus olhos, deixe rolar, se prostre, quer se ajoelhar, quer erguer as mãos, mas diga para Ele do seu jeito, muito obrigado, receba minha adoração, Senhor, por quem o Senhor é e pelo que o Senhor fez. E a gente às vezes só adora o Senhor pelo que a gente vê Ele fazer no mundo físico, né? Mas o que Ele fez no reino espiritual, Ele nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você reinará com Cristo. Aceite esse sacrifício. Glória a Deus. Foi intenso ali a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, nesse ambiente físico, né? Aquele sentimento ali dos discípulos, de Maria, vendo aquela situação. Mas houve um intenso rompimento no mundo espiritual. Aleluia. Ao ponto do soldado que estava ali transpassando a carne do Senhor Jesus confessar. O próprio soldado que estava ali crucificando o Senhor, ele soltou aquela frase, né? Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E Jesus estava sendo crucificado até por isso, né? Porque os judeus, né, e o pessoal do sumo sacerdote, eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus foi crucificado por isso.
E essa frase é... E aí o soldado, marcante. ele, quando percebe que estava acontecendo algo no mundo espiritual, ele solta essa frase: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então, meu querido, como a Zé disse, que você não tenha limites para adorar o Senhor. A pior parte o Senhor já fez. Verdade. O que nos resta é adorar, é adorar e adorar. A gente Amém. canta várias canções sobre isso. E lá na cruz do Calvário, o seu sangue, e eu gosto de falar isso, eu até falei isso num culto jovem sábado, Jesus morreu, e alguns estudiosos falam, alguns médicos, de baixa quantidade de sangue no seu corpo. Então aquele sangue, ele merece a nosso esforço, o nosso reconhecimento, que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Grava essa frase, né? Amém. Daquele soldado, verdadeiramente era o Filho de Deus que estava ali sendo crucificado. Vamos para os nossos pedidos de oração. Oh, Senhor. Se a gente falar de cruz aqui, a gente vai ficar uma vigília aqui, Amém. inteira aqui, falando do Senhor Jesus. E nos prostrando e nos rendendo a Ele, né? E Ele também é o sumo sacerdote. Ele é quem faz essa mediação entre nós e o Senhor Deus. Não há outro. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Por isso que oramos ao Pai em nome de Jesus. Por isso que colocamos diante dele nossas inquietações. Oramos a Ele, entregamos a Deus em nome de Jesus. E a gente vai orar alguns pedidos que nos chegaram antes da live. A gente vai orar pela Raquel, nossa querida do nosso grupo. Hoje teve uma complicação na sua pressão arterial. Já está em casa, mas passou o dia lá no UPA, tentando controlar. Então que a Raquel seja restaurada em nome de Jesus na sua saúde. A Simone aí está pedindo oração pela salvação dos seus familiares e saúde da sua irmã Mônica. Ô Senhor, libera a sua obra salvadora na família da Simone em nome de Jesus, e cura em nome de Jesus a sua irmã Mônica. A Valnísia pede oração pela sua mamãe Antônia, que está numa cama muito fraca. Oramos por ela, não é? E vamos continuar orando pela mamãe da Valnísia em nome de Jesus. Silvinha querida, boa noite. Oração pelo Márcio, fazendo novos exames. A gente sabe que o Márcio já venceu uma batalha muito grande, mas continua no processo. Então que o Senhor libere cura completa sobre o Márcio, que esses exames atestem isso para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos orar pela Renata, filha da Ednê, nossa querida, está aí na live, Ednê, orando pela saúde da Renata, orando pela família da Ednê. Que o Senhor também libere cura sobre a Renata, em nome de Jesus. Sustente a Renata em nome de Jesus. Vamos orar por Gláucia. Pedido específico da Gláucia hoje, se você puder, ore conosco. Que ela tenha uma noite tranquila de sono em nome de Jesus. Ela consiga se deitar e conciliar seu sono em paz, sem dor. E o Senhor é suficientemente capaz de fazer isso. Eu peço com fé, Senhor. Atenda nosso clamor em nome de Jesus. E amanhã ela está escrevendo aí, ó: vou dar entrada na cirurgia no plano de saúde. Quem pode orar por isso? Em nome de Jesus. A gente sabe que é um processo que não é fácil, mas está tudo nas mãos do Senhor. Que o Senhor diga amém sobre isso, e o Senhor diga sim sobre isso, em nome de Jesus. Então vamos orar por isso, Gláucia. Continuar orando por Sueli, oramos por ela semana passada. Mãe da Aline, que é uma amiga nossa da nossa igreja. Sueli está entubada ainda, e precisamos de um mover especial do Senhor sobre a saúde da Sueli. Ore pela Sueli em nome de Jesus. Rebeca Cavalcante, a Mara colocou aí também nos comentários, orando pela sua saúde. E se tem algum pedido aí que a gente não viu, ó, Mara, Rebeca, isso, acabei de falar, Mara. Algum pedido que você colocou aí, a gente não falou aqui, o Senhor conhece, o Senhor sabe. E a gente vai estar orando ao longo da semana. Pode orar pelo nosso amigo Fábio Jorge, né, que tem enfrentado aí problemas renais, né, de pedra, isso é muito difícil, está aguardando também cirurgia. Se eu possa estar sendo
o orientador de toda essa situação dos médicos para melhor atendimento, melhor hospital, melhor situação de cirúrgica, para que o Fabinho possa estar voltando às suas práticas normais da vida. Amém. Quero te lembrar que a gente está num movimento de visitação. Se você quer que a gente esteja orando com você, por você, aí na sua casa, sinaliza pra gente. A gente faz aquela visitinha espiritual, ora com você, segura na sua mão e te ajuda na caminhada. Estamos nos dispondo a isso. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos atenda. Ó Senhor, são tantas as questões que apresentamos a Ti. Eu sei que há outras que não foram citadas aqui, mas o Senhor é o nosso Deus onisciente. O Senhor sabe de todas as coisas. Então aquilo que, de repente, um pedido de oração não trouxe para nós a profundidade da necessidade, o Senhor conhece o que cada um realmente precisa. Haja, Senhor, haja em favor do Teu povo que clama a Ti, que confia em Ti. Eu peço que aqueles que estão precisando do Senhor na sua saúde recebam a cura do Senhor, receba que as dores sejam amenizadas, que os medicamentos façam efeito, fortaleça a fé do seu povo. Abra a porta de empregos, Senhor, para Gleisa, para sua amiga e para tantos outros que estão precisando de um sustento financeiro. Abra, Senhor, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, dos lares, da união na família, o amor, reativa o amor e reativa a fé nos nossos corações. Pai, como aprendemos na devocional de hoje, que nós possamos não viver por vista, mas por fé, não deixando que o mundo nos embarace, mas que aquilo que o Senhor prometeu para nós fique tão claro, que a gente não se afaste daquilo que o Senhor tem para nós, mesmo que aparentemente pareça que a gente está nadando contra a maré, mas é assim mesmo. Nós estamos na contramão do mundo, então fortaleça a nossa fé, e aqueles que estão enfraquecidos na sua fé, reative a fé no seu coração, na sua mente. Saibamos que todas as respostas vêm do Senhor. Visita a mamãe da Valnísia, Senhor, lá distante, na cama, no leito, ó Deus, levanta a tua serva em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Tranquiliza o coração da Valnísia aqui tão distante. Qualquer outro pedido que eu possa ter me esquecido, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Atenda o nosso clamor, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte
Assim eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Amém. Cremos no Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva e o Espírito do Senhor que conduz, né? As nossas vidas, a nossa live aqui. A gente vem pensando uma coisa, o Senhor vai mudando, a gente muda as canções e a gente vai para a palavra do Senhor nesse momento. E eu meditando na palavra do Senhor e percebendo o ambiente que a gente tem vivido, né? E eu pude, junto com lendo ali a palavra do Senhor, constatando as informações que vão chegando durante o dia, né? A Raquel se colocando lá no grupo pedindo para orar, pressão alta, e o médico dizendo que era questão de estresse. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E a gente tem visto aí, a gente tem sentido, né, muita ansiedade no mundo que nós estamos vivendo, no ambiente que nós estamos vivendo, ansiedade por várias questões, né? A gente tem ansiedade pelas nossas questões de saúde, a gente tem a Glaucia aí, essa luta para a cura dela, e isso com certeza ela traz ansiedade ao seu coração. Nós temos pessoas aqui que oram pela conversão dos seus familiares, isso traz ansiedade. Nós temos pessoas que oram por portas de emprego, como é difícil, né? A gente viver nesse mundo com a questão financeira abalada, isso traz como chefe de família, como que eu pago a conta, como que eu pago o remédio, como é que eu compro, isso vai trazendo ansiedade, e a ansiedade está sendo considerada o mal do século, porque a ansiedade ela precede uma depressão. E aí já nesse ponto eu já falo para vocês, a depressão você já precisa procurar um auxílio de saúde, porque é uma questão de saúde também. Mas a gente tem vivido assim ansiosos. Eu falei, Senhor, nos ensina a sair dessa ansiedade, porque mas é difícil. E eu fui buscando na palavra, e o Senhor tem na palavra dele caminhos para que a gente possa sair desse sentimento ansioso, né? São vários textos sobre ansiedade. E eu falei, Senhor, fala ao nosso coração, porque está difícil viver, né? A gente está vivendo um momento do país muito difícil, gente. Precisamos orar pelo nosso país, um momento de uma crise econômica, política, humana que vem, e isso traz ansiedade para as nossas vidas, porque isso tudo afeta ao nosso dia a dia, ao nosso ser, nosso estar, nosso ir, nosso trabalho, nossa compra. Tudo influencia essa questão do nosso país, e isso traz ansiedade. Eu falei, Senhor, como é que nós, povo do Senhor, e precisamos nos posicionar e tentar amenizar essa ansiedade? Então fui para a palavra, e o Senhor me mostrou 3 movimentos que nós precisamos ter para que a gente respire e saia desse sentimento de ansiedade. É pecado, Márcio, ser ansioso? Não, não é pecado. É natural do homem, né? Mas a gente não pode viver assim também. Porque a gente tem um Deus, acabamos de cantar, né? Guardado por quem nunca perdeu batalha. Então, meu querido, se você está enfrentando batalha, você precisa descansar no Senhor. É fácil? Não é fácil. A gente aqui é catedrático em viver batalhas e na dispensação do Senhor. Estamos nas nossas guerras aqui, nas nossas batalhas, e isso traz ansiedade. A gente precisa aprender com a palavra, gente. Não adianta você procurar coach, revista, série, novela na televisão. Você precisa buscar na palavra do Senhor, que é a nossa regra de fé, a inerrante palavra do Senhor, né? E eu pensei em 3 movimentos que a gente precisa fazer. E o primeiro, e eles estão tudo muito ligados, né? Você não consegue estar muito solto, fazer um e não fazer o outro. E eu pensei no primeiro, que é lançar as nossas ansiedades ao Senhor.
E a Bíblia fala que a gente deve fazer isso, lá em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida da gente. E a nossa função é meio que assim, toma, Senhor, a nossa ansiedade, né? A outro versículo, não andeis ansiosos, né? Por coisa alguma. Então a gente precisa parar, respirar, porque a gente tem um Deus que pede, ó, traz para mim as suas ansiedades, traz para mim, divide comigo. Mas como é que eu faço isso? Ah, meu querido, bota o seu joelho no chão. A Bíblia fala que muitas das vezes a gente tem que ir lá no secreto. O secreto é o nosso quarto. Eu acho que não existe ambiente mais íntimo, né? Mais da pessoa do que o seu próprio quarto. Então a Bíblia nos convida a ir lá no quarto, se colocar de joelho e ter uma real intimidade com o Senhor ali. Então coloque para Ele todas as suas aflições. O verbo é assim mesmo, lance sobre Ele. Não é que Ele vai ficar chateado. Ele tem o prazer de receber isso, né? E sendo bem matando no peito e dividindo com você e te dando o cuidado sobre todas essas aflições, seja de saúde, seja de trabalho, seja de relacionamento conjugal, seja de relacionamento com seu filho, vizinho. Então precisamos lançar sobre ele. A palavra do Senhor também para a gente trocar o nosso fardo, né? Sim. O Senhor Jesus fala, traz o seu fardo para mim, porque eu consigo carregar ele. Então vamos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades. Não tente carregar sozinho, meu querido. Não tente. Você pode sim procurar a gente, procurar o seu pastor, mas o primeiro é o Senhor nosso Deus. É Ele que é o nosso Pai, é Ele que nos criou, Ele que tem o conhecimento, né? O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele quer que você coloque para Ele a sua ansiedade. Então, o primeiro movimento que nós temos que fazer é lançar. E aí, o segundo, depois de lançar, é confiar. É confiar que Deus vai tratar. Porque o versículo que eu li, ele diz que Ele tem cuidado de vós. Você crê nisso. E confiança está muito assim, parelho com fé, né? Então, você crê. E o versículo lá do Salmo 23, versículo 4, um versículo muito conhecido. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmista falando isso, né, do Senhor. E a gente é natural andar pelo vale da sombra da morte. E esse vale da sombra da morte, ele é muito amplo. Não é só uma questão de realmente de vida ou morte, né? Vários vales, né? Às vezes a gente está inserido em vários vales, a gente está ansioso, isso maltrata a gente. Só que nós temos um pastor, né? O supremo pastor que cuida da gente. E é muito legal a gente entender essa questão de vara e de cajado, porque o pastor que cuida das ovelhas, o pastor mesmo, pastor físico, ele tem a vara e tem o cajado. E a vara muitas das vezes é para disciplinar, né? Mas também a vara é para guiar. Então o Senhor nessa noite, Ele quer que você confie que Ele vai te guiar durante essa batalha que você está passando, durante essa tribulação que você está vivendo, durante esse vale que você está inserido. O Senhor é o bom pastor e Ele vai te guiar. Vai por esse caminho, vai por esse, mas você precisa fazer o quê? Voltando ao anterior, você precisa lançar para Ele. E aí você confia que Ele vai tratar junto com você. E o outro objeto é o cajado, e o cajado é uma questão de segurança, né? O pastor, ele tinha o cajado para cuidar das suas ovelhas, para que não deixar nenhum lobo chegasse perto, ou algum outro animal, ou que nada acontecesse com as suas ovelhas. Então o Senhor está te guardando, meu querido, está cuidando de você. E a gente precisa ter esse sentimento de confiança no Senhor. É um sentimento de fé, que Ele está conosco. Não adianta a gente cantar que Ele nunca perdeu batalha, se a gente não confia que Ele vai vencer as nossas batalhas. Então coloque para o Senhor, lance para Ele a sua ansiedade,
depois confia nele, e o terceiro movimento é descansar, que é o mais difícil, né? É o mais difícil, né? A gente lança, a gente confia e a gente, descansa. E a palavra do Senhor tem 2 versículos, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor, Ele vai te dar o refrigério. Você precisa descansar nisso, ter essa certeza. Lança, confia e descansa. E o outro versículo que eu separei é o próprio, lá em Salmos também, 62:5. Ó minha alma, descanse somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. O Senhor é a nossa esperança. Então precisamos descansar, meu querido. Tem vários versículos, né, que fala de descanso. Eu sei, como a Gisele falou aqui, que é a parte mais difícil, mas Ele é o Todo-Poderoso. Desde o momento que Ele recebeu a sua ansiedade, a sua tribulação, e que você está confiando, a gente precisa crer que Ele vai resolver no seu tempo. Jesus, como eu falei, já fez a parte mais difícil, né, que foi morrer na cruz do Calvário, e o Senhor já demonstrou que Ele não tem limite de amar a quem Ele criou, porque Ele deu o seu próprio Filho, não precisava disso. Nós estávamos fadados à morte eterna, mas o Senhor nos amou. Então, descanse nele, descanse que Ele vai tratar a situação. Márcio, mas é difícil, mas tem um cantor que fala isso, né? Toda promessa passa pelo teste do tempo. Então, Senhor, você está ansioso, mas o Senhor está tratando, Ele está cuidando. Então, vamos fazer esses movimentos? E aí está falando para mim e para a Gisele aqui também, que a gente precisa, né? Como eu falei, a ansiedade é natural. Independente se você é cristão, se você não é, as pessoas estão muito ansiosas. Então, vamos lançar para Deus, vamos confiar nele, e aí nós descansamos, porque está na mão dele, e na mão dele, com certeza, vai ter o melhor tratamento, vai ter o melhor cuidado, e aí os versículos vão se cumprir nas nossas vidas, né? Porque Ele tem cuidado de nós, a tua vara e o teu cajado me consola, a tua vara e o teu cajado me trata, me cuida, me guia, e dele que vem a minha esperança. Deposite no Senhor, então, a sua ansiedade nessa noite, porque Ele tem cuidado de nós. Se não fosse o Senhor, a gente já tinha perecido, né? Perecido? Sim. A gente já tinha padecido, a gente já tinha sido derrotado. Mas o Senhor nos dá vitória nessa noite. A palavra do Senhor fala que nós somos mais do que vencedores pelas nossas forças, não. Por Ele, esse bom pastor que Ele é. Então, que nessa noite você lance sobre Ele a sua ansiedade. Confie e descanse. E amém, porque essa palavra serviu para todos aqui nessa noite. Eu tenho certeza que é uma palavra que é tão atual, que vai servir para todos aqui que estão nessa live, porque eu tenho certeza que todos passam por dificuldades. E é importante também, enquanto você estava falando, a Mara falou sobre a ansiedade nos adolescentes, que é uma coisa que está muito presente nas crianças. Se você conhece alguém que está enfrentando essa luta, manda o link dessa live, que essa palavra possa chegar a essas pessoas. Lançar, confiar e descansar. Glória a Deus. Quero só ler o versículo que a Rose colocou, Salmo também. Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Esse é o Deus que cuida. Esse é o Deus que age por nós. Lançar, confiar e descansar. Vamos cantar isso? Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se preocupa, ser eu
sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansa no Senhor, entrega nele e o mais ele fará. Amém. Confia nele. A gente vai falando aqui, vai aparecendo vários versículos. Amém. Mas que você não perca isso, o sentimento de confiança no Senhor, de fé, né? Que ele está tratando a situação. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, amor, por sua instrumentalidade. Ore por nós. Estamos aí no 5º período de teologia, já em período de estágio. E a gente está sendo realmente mexido pelo Senhor e movimentado pelo Senhor. E a buscar, a mergulhar mesmo. E você faz parte disso tudo. Então a gente pede que você esteja em oração por nós. E em nome de Jesus, que essa palavra poderosa ache lugar no nosso coração. Se você hoje está vivendo época de bonança, lembra de semana passada? O Senhor vai nos dizer palavras na bonança para que possamos utilizar quando estivermos na tempestade. Então segura essa palavra, porque quando você precisar, ela vai fazer efeito na sua vida. E se você está vivendo a tempestade, querido, lance, confie e descanse no Senhor. Amém. 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 Isso aí, Mara. Vai colocando aí os versículos para os seus familiares, para sua neta. A Mara tocou num assunto muito importante. A juventude tem, assim, sido atacada com essa questão de ansiedade. Vários jovens se suicidando. Então vamos orar também por jovens. Você que conhece um jovem que está passando por dificuldade, apresenta para ele a palavra do Senhor. Isso. Reverbera, gente. O que o Senhor nos entrega, nós precisamos entregar. Então, se um versículo desse falou com você, compartilha na sua rede social, coloca no grupo da família, manda para alguém. Isso aqui não é só para nós que estamos aqui. O que o Senhor te entregou, entrega para alguém. Abençoa a vida de alguém. Mesmo que essa pessoa não esteja aqui na live, não tem problema. Você vai ser o agente para que essa palavra chegue até outra pessoa. Bom, Luiz acabou de falar, já enviei para uma amiga. Faça esse movimento. Lembre-se, quando a gente fala de compartilhar, não tem a ver com divulgar. Números, né? Números. A gente não quer ficar famoso, né? Quem tem que ficar famoso aqui é Cristo, né? Por isso que a gente fala, a gente é insistente, comente, compartilhe, curta, porque aí a própria rede social vai oferecendo esse conteúdo, né, para outras pessoas. Não tenha vergonha de compartilhar isso nas suas redes sociais. A maior vergonha o Senhor Jesus já passou na cruz. Você vai ser relembrado muito disso nessa semana. Jesus Cristo foi espancado, foi colocado nu, foi transpassado por chicotes, por espada. E ele fez isso pela gente. Então o mínimo que a gente pode fazer é na nossa rede social a gente divulgar o amor dele por todas essas vidas que estão passando por essa dificuldade. E amém, senão a gente fica falando aqui até 11 horas. Que Deus te abençoe, meu querido. Amanhã nós temos devocional já. 6:30 da manhã, devocional aí subindo. Viva tudo que o Senhor tem nos feito experimentar. E eu declaro sobre você uma semana de boas experiências com o Senhor. Às vezes a gente pensa só, que o Senhor te guarde e proteja. Mas essa semana eu queria que você tivesse experiências com Deus. Então, em nome de Jesus, que você possa viver essas experiências. E isso vai nos atrair mais para Ele, vai fazer com que a gente entenda Ele mais presente, entenda quem Ele é, agindo dia a dia na nossa vida. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aproveita o feriado de Páscoa, celebre o Senhor, mas também esteja junto com a sua família, faça algo diferente em família e viva experiências com o Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe.
não falamos com você. Deus abençoe você, sua casa. Que o Senhor te abençoe. Tenha experiências com o Senhor. Lançar, confiar e descansar. Amém, que assim seja. Beijo, gente. Até amanhã na Devocional e segunda-feira que vem na nossa live. Abraço, fiquem com Deus.